As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. A Sociedade Recreativa Curvaceirense, com sede em Curvaceiras, na freguesia de Paialve, concelho de Tomar, está a viver uma situação financeira difícil. O cenário foi explicado na recente Assembleia Municipal pelo presidente da coletividade, André Samoco. O dirigente deu conta de que no ano anterior foi necessário resolver as dívidas ao Estado e à Segurança Social com recurso a um empréstimo junto da banca, assumido por vários particulares. Ainda assim, as dificuldades persistem, lamentou. A recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar, André Samoco pediu a intervenção do município no sentido de ajudar a ultrapassar estes problemas. Era uma situação bastante grave e difícil de resolver, porque o nosso problema era não ter dinheiro para pagar as dívidas e o nosso problema a seguir era não poder pedir dinheiro para pagar as dívidas porque tínhamos as dívidas. Pronto, é óbvio que compreendem. Foi uma situação muito difícil, foi um ano complicado e nós conseguimos resolver parte do problema. Como? Eu apelei à comunidade, à coletividade, fiz um empréstimo, obriguei os associados, e não só, dizendo-lhes usando o compromisso informal aqui desta edilidade, em particular do Sr. Presidente, de que eventualmente nos poderia ajudar se resolvesse aquela questão, eu esclareci as pessoas e disse: se eu não tiver gente que nos empreste algum dinheiro para pagarmos as dívidas, nós não podemos resolver esta situação. E foi, graças a Deus, o problema resolveu-se. Só que a questão é esta: dando como senhora a minha palavra e o compromisso que aceitei por parte desta edilidade, o problema mantém-se. Só que se transferiu a dívida de um lado para o outro, do Estado para particulares. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, em jeito de resposta, reafirmou a posição do município, fazendo notar que há regras para cumprir e que, para além das questões legais, há também a necessidade de tratar em igualdade todas as associações do concelho. De facto, o André fez uma intervenção na Assembleia Municipal há cerca de um ano, portanto, que decorreu em Vila Nova, e depois disso teve uma reunião comigo, onde efetivamente voltei a dizer aquilo que tinha dito publicamente. Portanto, uma entidade pública, neste caso o município, além de que tem regras que estão estabelecidas para prestar apoios às associações, às coletividades do concelho, e que, mais uma vez, são iguais para todas, ainda que pudesse aqui tentar verificar alguma possibilidade de algum apoio extraordinário, caso considerasse pertinente, porque também é preciso perceber que a situação em concreto pode criar um precedente complicado. Nós temos 200 associações, mais de 200 associações no concelho, mas que há uma coisa que era de certeza, para que o que quer que se pudesse pensar era de facto absolutamente imperioso. É que a entidade tinha que estar a funcionar, as pessoas tinham que realmente querer que essa associação existisse e não ter dívidas com a Segurança Social, obviamente, que isso é uma questão legal. Bom, André, depois disso não tivemos nenhuma outra conversa, nenhuma outra reunião, pelo menos comigo, creio que nenhum dos outros elementos do Executivo. Portanto, mas a verdade, o ponto de situação é este: eu não conheço nada de novo, de diferente neste momento em relação à associação, sendo que as questões de base se mantêm. Portanto, para além das questões legais, há as questões do tratamento em igualdade para com todas as associações do concelho e as demais entidades. Sociedade Recreativa Curvaceirense, freguesia de Paialve, concelho de Tomar, admite difícil situação financeira e pede ajuda à Câmara. O Partido Social Democrata de Tomar, através da vereadora Lourdes Ferromão, quis um ponto de situação em torno do designado Fundo de Transição Justa. Um mecanismo de 65 milhões de euros foi criado para compensar Abrantes e a região do Médio Tejo face ao encerramento da central a carvão do Pego. Fecho esse que teve um impacto negativo no território, desde logo face aos despedimentos ocorridos. O Governo apresentou então este fundo como resposta no sentido de proporcionar investimentos que possam equilibrar a balança. Na recente reunião da Câmara de Tomar, Lourdes Ferromão quis então saber o que a autarquia tem feito neste particular, não deixando de recordar a inércia em torno do Centro de Conhecimento do Politécnico, que não chegou a sair do papel. Verificamos que Abrantes está e bem
aproveitar os fundos para se desenvolver. O que nós não conseguimos perceber é que Tomar, para além de ter perdido os 2 milhões de euros que eram para o parque, para a zona industrial, que também não conseguimos, por inércia de entidades, entre as quais a Câmara, levar a cabo o centro de conhecimento e perderam-se os 2 milhões de euros neste particular. E sobre este tema, perguntar ao Sr. Presidente se tem algum projeto que se possa enquadrar e que já tenha defendido. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, recusou as acusações de inércia e, sem avançar com mais detalhes, assegurou que há empresas tomarenses que estão a candidatar-se ao fundo. É totalmente falso que a questão da candidatura do Instituto Politécnico não ter avançado se deva a alguma espécie de inércia ou de qualquer outra responsabilidade deste município. Segundo, não sei bem o que é que esse eventual valor de 2 milhões do Parque Empresarial de Tomar tem a ver com este assunto. E terceiro, dizer apenas isto. Há, de facto, empresas que estão do nosso território que estão a candidatar-se, não sabemos ainda. Eu inclusivamente, visitei uma há algum tempo, aqui há algum tempo, há talvez 2 meses ou um pouco menos, que está com um processo de candidatura, ou tem uma candidatura apresentada a esse nível, não sei, e julgo que portanto, que ainda não há resultado. A própria empresa pediu que não fosse divulgado antes de saber se a candidatura era aceita ou não, e, portanto, é o que direi. Sobre as demais entidades, sejam elas públicas ou privadas, não nos compete a nós e, em muitos casos, seria até lesivo ou intrusivo estar a falar sobre elas. Fundo de Transição Justa, mecanismo de 65 milhões de euros para compensar a região, abrange em particular relativamente ao encerramento da central a carvão do PECO. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Guarda Nacional Republicana de Tomar confirmou a recuperação de um cão que estava desaparecido desde 19 de fevereiro de 2023. No âmbito de uma denúncia a informar que um canídeo se encontrava a deambular na via pública, os militares da GNR deslocaram-se de imediato para o local, onde detetaram e recolheram o animal, que se encontrava sem ferimentos. Foram realizadas várias diligências para apurar a identidade do seu proprietário, nomeadamente a leitura do chip de identificação, tendo-se apurado que o animal se encontrava então desaparecido desde fevereiro de 2023 do Concelho de Leiria. Os militares da Guarda procederam à recolha do animal, tendo sido posteriormente entregue ao seu legítimo proprietário. Rádio Hertz, informação. À semelhança do passado ano letivo, os encarregados de educação dos alunos que frequentem no próximo ano letivo o pré-escolar ou o primeiro ciclo, no Concelho de Tomar, poderão efetuar as candidaturas aos auxílios económicos pela internet, através da plataforma informática Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem. As candidaturas já abriram, estando disponíveis para o primeiro ciclo até ao dia 21 de julho, enquanto no pré-escolar estão abertas até 30 de setembro. O sistema é simples e intuitivo, mas quem não tenha acesso à internet ou necessite de ajuda para o preenchimento deve solicitar a colaboração das secretarias das sedes dos respectivos agrupamentos escolares, na Escola Secundária Jacomo Raton ou na Escola Secundária Santa Maria do Olival, ou ainda na Biblioteca Municipal de Tomar. Para efetuar as candidaturas, os encarregados de educação deverão utilizar as credenciais de acesso entregues no passado ano letivo, ou seja, o utilizador mantém-se e a autenticação código de acesso será a password que os próprios já terão definido no ano anterior. Caso não tenham credenciais de acesso, deverão remeter o e-mail para educação@cm-tomar.pt, solicitando o envio das mesmas com o nome completo e nível do aluno e também do encarregado de educação, bem como o endereço eletrónico deste outro. Um homem, autor de 2 roubos por esticão, ficou agora sujeito à prisão preventiva. Em nota de esclarecimento, o Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública confirmou que ocorreram 2 roubos por esticão em Pombal, em particular na rua Dr. António José Teixeira, no qual a vítima, uma mulher de 78 anos de idade, foi surpreendida pelas costas por um homem que circulava de bicicleta e que, num gesto repentino, lhe subtraiu a carteira que trazia debaixo do seu braço. A segunda situação centrou-se no viaduto Engenheiro Guilherme Santos,
Santos, onde uma mulher de 75 anos de idade, seguindo a piada, foi igualmente surpreendida pela retaguarda pelo mesmo indivíduo que, novamente de bicicleta, tentou subtrair a mala que a vítima trazia no braço, todavia sem sucesso, dada a resistência oferecida pela mulher. O homem acabou por ser interceptado por populares que se aperceberam do assalto e o entregaram sob detenção à polícia, que prontamente chegou ao local e procedeu às medidas de segurança necessárias. Efetuadas diligências policiais, verificou-se que a primeira carteira subtraída estava no interior do veículo, propriedade do autor do crime, o qual se encontrava estacionado muito próximo do local onde aquele foi interceptado. As vítimas não sofreram qualquer tipo de ferimento e estão bem de saúde. Rádio Hertz, a primeira a informar. Está já marcada para este próximo 29 de junho a cerimónia de inauguração da ampliação da estrutura residencial para pessoas idosas da Associação Social da Freguesia de São Pedro, que, desta forma, deu um passo decisivo para a sua sustentabilidade futura e para continuar a garantir o apoio a quem mais necessita. Está em causa um investimento na ordem de €1 milhão, esforço que obrigou a Associação a contrair um empréstimo. Este passo em frente permite à instituição aumentar a capacidade para meia centena de utentes. Recorde-se que a Hertz já conheceu de perto esta realidade numa visita guiada, na altura, por António Vicente, presidente da Associação Social da Freguesia de São Pedro. Em declarações à nossa reportagem, o dirigente não deixou de referir que esta intervenção vai permitir também o aumento de postos de trabalho no processo que esteve longe de ser fácil. Nós já tínhamos o lar e com uma capacidade para 33 utentes e entendemos que a sobrevivência da associação dependeria do aumento, do acréscimo de mais utentes, para além de satisfazer, portanto, responder às dificuldades sociais que há em acolher os nossos idosos. Nós passamos agora a ter aqui nas novas instalações capacidade para cerca de um conjunto de cerca de 50 utentes. Aqui, nestas instalações, só viremos a ter aqui pessoas logo após a indicação da Segurança Social, porque a inspeção foi feita e agora temos que aguardar indicações para poder admitir essas pessoas, que serão admitidas logo que essa comunicação venha, porque nós neste momento a capacidade para mais 15 utentes e temos neste momento 19 para serem admitidos. E temos uma lista de espera de cerca de 50, para além destes 19. Portanto, pensamos que é uma resposta que estamos a dar para benefício, ao fim e ao cabo, dos utentes, das pessoas que precisam, das famílias e para nós, para a sobrevivência da associação, para além dos postos de trabalho que já criámos e que vamos criar e que neste momento somos somos mesmo a entidade que mais empregadores tem na freguesia de São Pedro de Tomar. Quantos funcionários? Agora, com a admissão destes novos, há cerca de 40. Marcada para este próximo 29 de junho a cerimónia de inauguração da ampliação da estrutura residencial para pessoas idosas da Associação Social da Freguesia de São Pedro. Rádio Hertz, informação. Está aprovada a candidatura Vamos Proteger a Mata Nacional dos Sete Montes, uma iniciativa do Instituto Português do Desporto e da Juventude, em parceria com a Câmara de Tomar. Numa altura em que faltam recursos humanos para conseguir acorrer a todas as necessidades de manutenção daquele espaço, eis que esta solução aposta no voluntariado como forma de proporcionar aos jovens um contacto direto com a natureza, neste caso com o pulmão nabantino. Os interessados podem participar nesta ação entre 29 de julho e 29 de setembro e terão de ter entre 14 e 30 anos de idade. O vereador Hélder Henriques deixou mais pormenores. Foi aprovada a candidatura Vamos Proteger a Mata Nacional dos Sete Montes, integrada no projeto Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude. As inscrições terão que ser feitas através do registro na plataforma do IPDJ. O início dos trabalhos serão a 29 de julho de 2024 e terminam a 9 de setembro de 2024. O horário de segunda a sexta, das 9 às 13, e os dias de voluntariado a acordar com o voluntário ou a voluntária mediante a sua disponibilidade. A faixa etária dos 14 aos 30 anos e as tarefas têm a ver com
a limpeza e vigilância dos parques de merendas e percursos da Mata Nacional dos Sete Montes, apoio na dinamização de atividades de educação e sensibilização promovidas pelo nosso Centro de Interpretação e Sensibilização Ambiental. Está aprovada a candidatura Vamos Proteger a Mata Nacional dos Sete Montes em Tomar, a iniciativa do Instituto Português do Desporto e da Juventude, em parceria com a autarquia Nabantina. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck. Como foi possível ter havido ciclos de décadas e mesmo séculos de guerras quase sem interrupção? Como foi possível a barbárie nazi e fascista? Como foi possível a destruição de tantas vidas durante a Revolução Cultural Chinesa? E como é que vítimas da repressão se tornam depois, às vezes, os algozes de outros, como aconteceu em Myanmar? E o massacre do Hamas? E a destruição de Gaza? E o massacre de Viriamu? A paz é filha da globalização. A Liga das Nações tentou alcançá-la entre as duas grandes guerras e as Nações Unidas prosseguem esse objetivo hoje, embora cada vez com menor sucesso. Toda a construção filosófica a partir de Kant, que era republicano e globalista, tinha um objetivo: a paz perpétua. Mas sabemos que essa realidade tem estado distante. A guerra é filha da ansiedade radicalizada e do isolamento autossuficiente. A extrema desigualdade, mesmo quando todos têm condições mínimas de existência, gera tensões e sensações de exclusão, que quebram a confiança na relação com os outros. O isolamento, por sua vez, com diminuição das trocas com outros, ou seja, a diminuição da interdependência e do convívio, empobrece cada um e facilita a desumanização. Quem não aparece esquece, diz o ditado, que neste caso significa que não sentimos nem valorizamos as dores e ansiedades de quem não vemos e que por isso até os podemos matar, continuando a dormir quase tranquilamente. Pelo contrário, quando se diminui a exclusão e quando se intensificam as trocas com outros, vai-se criando confiança e humanização. Os outros passam a fazer parte da nossa rede de relações, são de certa forma parte de nós e por isso os períodos de globalização tendem a permitir vidas melhores, em paz, e os períodos de isolamento tendem para a guerra. Na verdade, a distância entre a guerra e a paz é muito pequena e o Médio Tejo mostra bem isso. Grandes monumentos como o Convento de Cristo são fruto da globalização e ilustram ciclos de paz sem a qual não se poderia investir tantos recursos nessas obras excepcionais. A paz nunca é perfeita, mas há uma dominância de paz nesses períodos. Ao mesmo tempo, as fortificações de todos os tempos estão aí para lembrar que a guerra foi muito mais frequente do que a paz. Há uns dias atrás vi uma manifestação no Reino Unido em que se empunhavam cartazes que diziam: se a resposta é guerra, a pergunta é estúpida. Mas cada vez mais se fazem perguntas estúpidas, ignorando que, sem exceção, as guerras nasceram da radicalização das respostas, da ansiedade e do isolamento. Ingredientes que hoje, infelizmente, crescem todos os dias. O património convida-nos a pensar nestas coisas e ajuda a perceber que, no essencial, as escolhas afinal são simples. Queremos produzir uma herança para o futuro com mais conventos de Cristo ou com mais castelos templários? É que, apesar das aparências, eles são coisas muito diferentes. Luís Osterbeck aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz, a primeira a informar. E assim está concluída esta edição. Fique bem, fique com Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.